A terceira temporada de Round 6 chega dia 27 de junho, né, gente? E tem muita teoria sobre o final da série. Inclusive tem gente apostando que o Ji-hoon vai morrer e mais, gente. Se eu te contar que a própria filha do Ji-hoon pode acabar dentro dos jogos. E cara, você que achou os primeiros jogos cruéis é porque não viu o que vem por aí, tá? Tem até xadrez humano. Hoje eu vou te contar as 5 teorias mais insanas e, claro, gente, mais prováveis de acontecer sobre o final dessa série que mudou a história dos doramas. E mudou a história dos doramas porque Round 6 virou um fenômeno mundial com uma ideia simples: um monte de pessoas endividadas se matando em jogos infantis por dinheiro, gente. Olha que genial isso, claro, para uma série, né? Agora, com a terceira temporada confirmada como a última, o público quer saber como essa história vai terminar, né, gente? E aqui eu já vou comentando a primeira teoria. E se o Ji-hoon se tornar um novo frontman por vontade própria, gente? Essa primeira teoria faz parte da primeira temporada, tá? Quando o Ji-hoon decide não embarcar no avião e diz que vai acabar com tudo. E ele falou sério, tá, gente? A especulação é que na terceira temporada ele vai se infiltrar mais fundo na organização e descobrir que a única forma de destruí-la é por dentro. A virada seria completa, né, gente? O herói se torna vilão, mas por um propósito muito maior. Ele assumiria o papel de frontman, mas não para manter o sistema funcionando, né, gente? Mas sim para destruir de dentro para fora. Cara, isso é muito bom. E sim, cara, é uma jornada clássica de anti-herói. Ele teria acesso a tudo, gente. Nome dos VIPs, estrutura interna, rotas de fuga, mas o preço seria muito alto, né, gente? Ele vai comandar os próximos jogos. E não é 1, 2, 3 jogos. São vários jogos para destruir tudo o que essa organização construiu. E cara, essa teoria fala que aos olhos de quem tá por fora, ele teria virado um monstro do sistema, né, gente? Ele foi corrompido, mesmo que secretamente ele esteja tentando derrubar tudo aquilo que ele sofreu nos jogos. Seria um final mais sombrio e mais coerente com o tom da série, né, gente? E até essa segunda teoria que eu vou falar pra vocês, que diz que ele não vai se tornar o frontman. Na verdade, o Ji-hoon vai morrer. E vai ser no início, pessoal. E essa teoria tá deixando os fãs em pânico, tá, pessoal? Ji-hoon pode morrer logo no início da terceira temporada. Parece radical? Sim, mas faz sentido dentro da lógica da série. Olha só, eu vou te explicar. Round 6 sempre foi imprevisível e cruel. Ninguém tá salvo, gente, nem o protagonista. E a ideia aqui é que o Ji-hoon seria morto pela organização como um exemplo. Talvez após tentar sabotar algo muito importante ou vazar informações sobre os jogos, né? E é aí que entra o verdadeiro plot twist, gente. Ele não é mais o protagonista da história. E sua morte serviria como motivação para outro personagem assumir essa luta que ele começou lá no início, né, gente? Pode ser alguém que o Ji-hoon tentou salvar, pode ser um aliado infiltrado. E aqui um detalhe, tá, gente? Pode ser até sua própria filha, se a teoria 5 se concretizar, tá? Mas calma, que eu vou chegar ainda nessa teoria lá pro final do vídeo, então fica aqui, tá? E gente, esse tipo de narrativa funciona como passar o bastão e daria um choque emocional logo nos primeiros episódios. Pensa, o Ji-hoon morreu, cara. E sim, você começa achando que é uma temporada sobre vingança e descobre que é sobre o legado que ele vai deixar, né, gente? Jogos ainda mais cruéis e internacionalizados. Até agora, os jogos foram ambientados na Coreia do Sul, né? Mas e se a terceira temporada mostrar que os jogos são globais? Cara, calma que eu vou explicar isso também pra você, tá? Essa teoria é reforçada por fala dos VIPs, que sugerem que os jogos são realizados em diferentes países do mundo. A terceira temporada mostraria os jogos mais insanos já feitos, tá? Talvez até com jogadores de várias nacionalidades, competindo juntos, cara, pensa, isso aqui seria insano demais. E é aqui que eu vou falar alguns jogos que circulam em alguns fóruns, cara. Primeiro a gente vai começar com xadrez humano, né, gente? Com regras mortais e a cada movimento errado, cara, você é de arrasta pra cima. Outro jogo que eles podem colocar é a corrida de saco com plataformas suspensas, onde quem cair, cai de verdade. É estilo aquele cabo de guerra, né, gente? Caiu, morreu. E por último, a versão real do telefone sem fio, né, gente? Onde qualquer erro de comunicação
o seu grupo pode ser levado à morte. E esses jogos não seriam apenas físicos, né, gente, mas também psicológicos e morais. A teoria diz que os organizadores vão testar até onde o limite da culpa humana vai, né, gente? Quem você deixaria morrer por 1 bilhão de won? Estilo aquele jogo da bolinha de gude na primeira temporada, lembra? E cara, falando em primeira temporada, personagens mortos podem voltar, inclusive o Inan. Sim, essa teoria parece absurda, mas tem alguns personagens que morreram e pode voltar, tá, gente? A mais comentada é a possível volta do Inan, o jogador número 1, aquele velhinho que na verdade era um dos criadores dos jogos. A ideia aqui é que sua morte foi encenada e que ele apareça no fim como uma espécie de figura que manipula até os VIPs, um tipo de chefão final, né, gente, da organização. Até porque encenar sua própria morte é uma das coisas favoritas do Inan, né, gente? E cara, não seria muito fora do normal ele voltar, tá? Até porque o que temos de vilão principal agora é o Frontman, que todos já conhecem, né, gente? E se na terceira temporada tivéssemos um vilão que até o próprio Frontman sentisse medo? E esse vilão, cara, pode ser o Inan. A filha do Ji-hoon entra nos jogos sem saber de nada. Essa é a teoria mais emocional e desesperadora, né, gente? A série sempre foi como o sistema destrói os mais fracos. E nada mais trágico do que fazer a filha do Ji-hoon, já adulta, se ver envolvida nos jogos sem saber do passado do pai, né, gente? Imagina só, gente, ela tá endividada, recebe convite misterioso e aceita. Enquanto isso, Ji-hoon, do outro lado do sistema, vê o nome dela entre os selecionados e, cara, é tarde demais para tentar impedir ela. E esse seria o dilema final, né, gente? Ele salva ela e se sacrifica, ou ela descobre tudo e tenta sobreviver por conta própria. E a ideia de um ciclo familiar se repete, né, gente? O Ji-hoon começou no fundo do poço e agora sua filha pode terminar no mesmo lugar, ou quebrar esse ciclo. E cara, sobre isso a comunidade dos fãs tá bem dividida, tá? Muita gente acha que matar o Ji-hoon seria usado e daria um novo fôlego pra série, né? Agora, por outro lado, dizem que isso seria uma traição com quem acompanhou toda a jornada dele desde o início. E já a teoria da filha nos jogos gerou discussões sobre até onde a série pode ir no sofrimento emocional, tanto pro Ji-hoon, tanto pra gente que tá assistindo, né, gente? Já basta o Ji-hoon, agora sua filha. E a possibilidade de personagens voltarem revive a discussão sobre fanservice versus coerência narrativa, né, gente? Não faria o menor sentido o Inan voltar, mas que seria legal, seria, né, gente? Mas uma coisa é certa. A expectativa para essa série está nas alturas, então ele tem que entregar uma coisa coerente com o que a gente está esperando. E a volta do Inan seria uma dessas coisas. Mas e aí, qual dessas teorias você acha que vai acontecer? O Ji-hoon vai morrer? A filha dele vai cair nos jogos? Ou o Frontman vai ser alguém que você e nem eu imagina? Ou o próprio Ji-hoon, né, gente? Comenta aqui embaixo e se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar like e ativar o sininho, porque a gente vai voltar aqui para ver quem acertou as teorias, tá, gente? Nos vemos no próximo Minuto Geek. Valeu por assistir e até lá.